Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a esta live. Vamos falar agora sobre o avanço da Covid-19 na Europa, tá? Vou mostrar aqui 2 vídeos e algumas publicações que saíram em relação a esse avanço e a temida, como vamos dizer assim, né? Ficar preso, enclausurado dentro de casa, né? A famosa quarentena, que a Europa está entrando novamente. Bom, se você ainda não curtiu a nossa página, se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo, tá? Para você receber toda semana vídeos novos que tem aqui, que eu faço toda semana, a respeito de assuntos diferentes, tá? E compartilhar também, que ajuda na divulgação deste canal, bom? Eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu vou mostrar aqui os vídeos, que na Europa já está tendo ondas de protestos. Há 4 semanas teve na Alemanha contra os novos afrouxamentos que eles estão querendo impor sobre o país. E as pessoas saíram na rua falando que não são a favor disso, porque tira a liberdade, que nunca imaginou que em 2020 as pessoas não teriam o direito de ir e vir, ter que ser obrigada a usar máscara, que a gente sabe que não protege totalmente, né, desse vírus. E as pessoas reclamando que a perca de emprego, que muitas pessoas estão perdendo emprego, indústrias estão fechando, que são as responsáveis por proporcionar emprego. Isso não é só lá, né? Aqui também. Se lá já está assim, imagine aqui. Estamos passando por uma crise que será sem precedentes. Não só aqui, como no mundo inteiro por conta disso. Porque com essa questão de fechar comércio, né, restringir cada vez mais, querendo ou não, acaba-se com o emprego. E muitas pessoas estão ficando desempregadas. Não tem como sustentar suas famílias. E isso é o que está sendo muito falado nesse momento, por isso que está tendo essa onda de protesto. Ocorreu uma 4 semanas atrás, como eu falei para vocês, e uma também que eu vou mostrar para vocês, que ocorreu nesse sábado agora, contra essa forma de lidar com a pandemia, tá? Eu vou colocar aqui, vou fazer o compartilhamento de tela, para a gente começar aqui falando sobre o assunto. Gente, eu quero que vocês prestem atenção, porque o motivo de estar mostrando isso para vocês é para a gente não acreditar em tudo que a mídia nos coloca, porque nem tudo o que a mídia nos coloca é o melhor para nós, tá? Porque tem muita coisa aí que a gente sabe que está sendo colocada como uma forma de manipular as pessoas, de querer tirar a nossa liberdade, né? Tanto que agora, virando o ano, eles vão fazer uma reunião naquele Fórum Econômico Mundial, onde vai ser discutido esse reset, essa parada, esse stop, onde vai ser modificado tudo. Muitas coisas vão ser modificadas. E esse vírus, na verdade, ele veio como objetivo de controlar as pessoas realmente. Controlar o nosso ir e vir, o que você pensa, o que você deixa de pensar, para eles não importa, né? Então, assim, esse vídeo vai ser para reflexão, tá bom? Para vocês sempre tirem e depois a gente vai discutir, tá? Vou colocar aqui o vídeo para nós estarmos assistindo. Prestem atenção nesse vídeo que vai ser falado, o que as pessoas vão falar nesse vídeo, tá? Para vocês depois refletirem como que estão manipulando as pessoas, estão querendo realmente a nossa liberdade. É esse o objetivo do governo, diante dessa pandemia. Essa pandemia ela veio com esse objetivo, tá? Vocês podem ver que a gente não tem mais a liberdade, né? A economia ela está ficando cada vez pior, o número de desemprego cada vez mais aumentando, o número de indústrias se fechando por conta disso aumentando. E quando a gente pensava que estava tudo já voltando ao normal, a Europa começa a dar sinais de uma segunda onda aí,
E aí novas restrições já estão sendo colocadas. Eu, inclusive, vou mostrar para vocês uma publicação em que a Hungria já vai começar a fechar suas fronteiras a partir agora de setembro, tá? Para conter o avanço da Covid-19. Ou seja, você não pode sair, não pode entrar pessoas no país e nem pode sair as pessoas do país. Ou seja, a pessoa não tem liberdade de ir e vir. É muito complicado. Gente, vamos ver aqui se vai carregar o vídeo, se vai passar, porque a minha internet não está muito boa. Peço desde já desculpa. Milhares de pessoas vão às ruas de Berlim neste sábado em protesto contra as medidas de prevenção do novo coronavírus. A marcha foi batizada como o fim da pandemia, Dia da Liberdade, e, de acordo com a polícia, reuniu cerca de 17 mil pessoas, bem menos que os 500 mil anunciados pelos organizadores. O ato mobilizou pessoas que se denominavam pensadores livres, ativistas anti-vacinas e simpatizantes da extrema-direita. Poucos usavam máscaras ou respeitavam o distanciamento de 1,5 metro. As pessoas que não pesquisam da maneira como fazemos são mantidas estúpidas e acreditam no que o governo diz, entram no medo que o governo cria. E o medo ataca o sistema imunológico. Isso é uma tática para nos assustar. Não vejo perigo. Não conheço ninguém doente. Tive contato com casos em março. Esquiadores, turistas. Estava acontecendo algo em fevereiro, mas agora não há mais pessoas doentes. Palavras de ordem como "somos a segunda onda" e "resistência" foram ditas durante a marcha. A polícia usou alto-falantes. Essa manifestação, gente, foi há 4 semanas atrás, tá? Vou mostrar que foi de sábado. As autoridades anunciaram pelo Twitter uma queixa contra os organizadores por não respeitarem as regras de higiene. A Alemanha é apontada como um exemplo. Gente, para lembrar, lá na Alemanha, eles não estão usando mais máscara, igual aqui nós estamos usando, tá? E o governo, ele até chegou a mandar a polícia para intervir, mas não teve muito o que ser feito. Falando assim, que as pessoas não estavam respeitando o distanciamento. Mas a verdade é que a gente sabe que esse distanciamento, essas medidas que estão sendo impostas pelo governo, é para tirar a nossa liberdade realmente, porque a gente sabe que esse vírus, ele veio para ficar, ele veio com uma forma do governo utilizar para manipular o nosso ir e vir, manipular a economia. A gente sabe que a função foi para isso. Tanto que as pessoas estão se acordando, né, fora do nosso país, porque aqui ainda as pessoas parecem que não despertaram ainda o que está acontecendo, o que está por trás dessa pandemia. E eles estão indo para a rua, porque não estão aceitando o que o governo está querendo impor. Principalmente a questão da vacina, que é algo assim, que toda semana a gente vê uma notícia diferente falando a respeito da vacina. Toda semana, está sendo testado, vai começar o primeiro estoque a ser já, a ocorrer a vacinação já na primeira semana de dezembro. E isso que a gente vê, a notícia relacionada à Rússia, né? Que a Rússia foi que falou que conseguiu fazer essa vacina. A gente nem sabe se essa vacina, ela realmente, ela vai imunizar as pessoas de todos os vírus, porque a gente sabe que esse vírus, não existe apenas um só dele no ar, né? Que ele teve uma mutação. E nessa mutação, não se sabe se essa vacina, ela vai ser para essa mutação. Então, ou seja, não é algo que vai ser totalmente eficaz. E às vezes também, eles falando a respeito que estão fazendo vacina, às vezes nem conseguiu uma vacina eficaz, às vezes essa vacina nem vai dar certo. Né? Como eu já mostrei em outros estudos nossos aqui, que eu mostrei o professor Walter Veitch falando nos vídeos dele, que teria uma segunda e uma terceira onda, e que coisas piores, depois dessa segunda e terceira onda, eles poderiam fazer para poder controlar a economia, controlar as pessoas. E esse motivo de eu estar mostrando isso para vocês é para que estejamos em alerta e vejamos que, diante disso, está algo maior, que é ser imposto um único governo, uma única moeda, uma única religião. E sempre por trás disso, sempre tem aquela questão. É o ambiente. Temos que preservar o meio ambiente. Se estamos
com essa segunda onda é porque não estamos cuidando bem do meio ambiente. E aí, por isso que está surgindo esses vírus, o que não tem muita ligação ao meio ambiente com isso, mas é o que eles estão utilizando para poder impor certas restrições. E isso, gente, vai ficar por um longo tempo. As pessoas vão, por mais que elas vão à rua para protestar contra essas medidas, elas vão ter que aprender a lidar com isso, porque vamos ficar longos tempos diante dessas restrições. E assim como essas restrições estão lá na Europa, vão chegar nós aqui também no Brasil. Eu peço paciência, gente, porque é difícil. Registrando 9.200 mortes pelo vírus, mas um aumento no número de casos vem chamando a atenção no país. Bom, gente, o primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês era esse. Eu vou mostrar agora o outro. Que é esse aqui, ocorreu nesse sábado, tá? E é interessante vocês verem a fala das pessoas, porque a todo momento vocês veem que tem pessoas falando assim, não, as pessoas estão muito alienadas. Nós que estamos aqui na rua, nós não estamos alienados, porque nós estamos pesquisando. Nós sabemos que isso é uma forma de querer controlar a nós, impor que tomemos a vacina. Por quê? A gente sabe que a vacina também vai ser obrigatória. E a gente nem sabe se essa vacina ela vai ser eficaz, como que é a questão da composição real dessa vacina, e aí vai ser colocado como obrigatório. E se a gente quiser sair para trabalhar, se a gente quiser sair na rua, a gente vai ter que tomar essa vacina. E a gente nem sabe os efeitos dela, não sabe como que vai ser, se realmente vai imunizar. A gente vai tomar uma coisa que talvez nem vai imunizar. Né? Às vezes vai ser só uma forma do governo ele ganhar em cima de nós, né, através dessas indústrias farmacêuticas, para ali, né, falar, vocês estão imunizados, quando realmente há controvérsias e há outros objetivos por trás de tudo isso. Então, é sobre isso que as pessoas estão lutando lá na Alemanha, sobre essa questão de ter que ficar saindo e usando máscara, sobre a questão do desemprego, o número de desemprego que aumentou muito no mundo inteiro. Principalmente no nosso país, que já não estava com a economia muito boa, e agora, diante de tudo isso, está 1000 vezes pior. E vai ficar muito mais pior, gente. Porque, parando tudo, aí entra em crise a questão do suporte da assistência de alimentação para as pessoas, dinheiro, bancos falindo, e cada vez mais a gente vai ver o número de desemprego crescendo diante dessas restrições, que parecem ser positivas para tentar não expandir o vírus, mas parece que cada vez que os países tentam colocar restrições, mais se expande esse vírus, né? Então, vamos ver agora esse vídeo aqui. Milhares de manifestantes contrários ao uso de máscaras e medidas restritivas impostas pelo novo coronavírus foram às ruas neste sábado na Europa. Em Berlim, na Alemanha, cerca de 18.000 pessoas realizaram um grande protesto, mas foram dispersadas logo no início da marcha pela polícia. De acordo com as autoridades, os manifestantes não cumpriram o distanciamento social. Após o anúncio pela polícia, muitos manifestantes permaneceram sentados no chão, gritando resistência ou nós somos o povo, slogan da extrema-direita, enquanto outros cantavam o hino nacional. Não pode proibir uma manifestação, não pode fazer isso, porque então a democracia está realmente ferrada. Por causa disso, estou muito preocupada. Nunca me preocupei, mas agora estou muito preocupada. Ist eine Summe von Problemen in diesem Land. Und wir denken, wir haben eine illegale Regierung. Há uma série de problemas no país. Temos um governo ilegal. A República Federal da Alemanha é uma empresa registrada em Delaware, nos Estados Unidos. Todo este governo é ilegal. Tudo é ilegal. E o novo coronavírus é apenas uma gripe mais pesada, uma pandemia que está sendo usada para escravizar os humanos. Eine mittelschwere Grippe, eine Pandemie, die dafür genutzt wird, uns Menschen zu versklaven. Protestos semelhantes também aconteceram em cidades da Europa. Vocês viram que interessante aí, eles falando sobre o temor de ser perdido a democracia.
que é exatamente o que está acontecendo, e nós não paramos para pensar nisso. Que realmente a nossa liberdade foi retirada. Foi retirada. E é justamente o que está sendo falado nesse protesto. As pessoas estão acordando. As pessoas estão pesquisando, estão percebendo. Então, assim, eu não sei qual vai ser os critérios que eles vão utilizar daqui para frente, mas algumas pessoas, não são todas, como vocês viram que, por mais que tinham bastante pessoas nesse protesto, não é o número suficiente ainda, né? Mas isso tinha que ser no mundo todo, as pessoas se manifestando no mundo todo em relação a isso, né? Então, assim, o temor das pessoas diante de tudo isso não é só pela questão de desemprego em massa, que é o que está acontecendo, desemprego em massa, mas também a questão da perca da liberdade, a democracia. Manifestantes pediram o fim da tirania médica e, em Paris, entre 200 e 300 pessoas protestaram contra a obrigatoriedade da máscara. Zurique, na Suíça, também registrou protestos contra o uso de máscaras e vacinação contra o novo coronavírus. Pessoal, vai ser meio complicado até essa questão da vacina, porque vai ter que ser obrigatório mesmo, porque se não for obrigatório, eu não sei como é que vai ser em relação a essa questão da vacinação, porque muitas pessoas vão ser contra, sim. Agora eu vou falar mais discussão em relação a isso. Aqui, ó, com o avanço da Covid-19, Europa endurece medidas de combate à pandemia. França e Espanha são os países com maior alta de casos. Reino Unido monitora subida dos números. Ou seja, já começou de novo a segunda onda. A progressão exponencial dos casos de coronavírus na Europa está fazendo com que o continente endureça suas regras de distanciamento social mais uma vez. A partir de hoje, a utilização de máscaras, que foi no dia 28 de agosto, tá? Essa notícia, se tornou obrigatória em todos os espaços públicos, incluindo calçadas em Paris e região metropolitana. Por quê? Lá, eles tinham, não está igual aqui, que a gente sai, tem que ir com máscara, lá eles não estavam utilizando, tanto como nós aqui. Aí começou a subir novamente os casos, eles começaram a colocar como obrigatório as pessoas saírem nas ruas com máscara. A capital francesa entrou na lista das chamadas zonas vermelhas, locais onde a Covid-19 está circulando em grande número. O número de zonas vermelhas na França saltou de 2 para 21 nesta semana. E o primeiro-ministro local, Jean Castex, declarou que o Covid-19 está ganhando terreno outra vez. E nas palavras de Castex, ele disse: há um ressurgimento inegável da epidemia em território francês. Crianças a partir dos 11 anos de idade também terão que utilizar a máscara nas escolas com a retomada das aulas presenciais. Na Espanha, o principal foco de Covid-19 neste momento, aqui na Europa, as máscaras serão obrigatórias para as crianças a partir dos 6 anos. A Ucrânia, que registrou cerca de 2.500 novos casos de coronavírus ontem, decidiu fechar suas fronteiras para visitantes estrangeiros. Eu tenho uma outra publicação aqui que foi colocada pelo site da UOL, que eu vou estar falando sobre isso com vocês, que a Hungria fechou também a sua fronteira. Então, ou seja, novas medidas, novas restrições sendo colocadas novamente aí devido a esse avanço. Se as pessoas estavam achando, né, que tudo ia passar, que tudo ia melhorar, gente, confie em Deus. Se entreguem a Deus, porque sabemos que cada vez mais o nosso mundo vai entrar em caos. São as profecias bíblicas se cumprindo. Aqui não é que a gente está querendo, apelar, falar o que não é. Nós estamos vendo as notícias, nós estamos vendo toda semana uma coisa diferente. Quem conhece as profecias bíblicas, quem está estudando diariamente a palavra de Deus, sabe que esse momento que a gente está vivendo é um momento profético se cumprindo, as coisas estão se cumprindo. Antes que Cristo venha,
Tem que acontecer essas coisas. Não adianta você querer melhora, não adianta você querer que tudo fique bem, porque aqui não é o nosso local de morada. O nosso local de morada é o céu que Jesus já preparou lá, o nosso lar. Aqui é um lar temporário. É um lar temporário. Não adianta você querer felicidade aqui total. Não adianta você querer que nada aqui melhore, porque não vai acontecer isso. E um cristão, o verdadeiro cristão, aquele que estuda a palavra de Deus, que conhece esse tempo, ele jamais vai querer melhoras aqui. E diante de notícias como essa, ele vai entender que está perto a volta de Jesus. E ele não vai querer melhor, ele vai querer que cada vez as coisas piorem mesmo, para que Cristo volte. Porque cada vez que o mundo piora, gente, é sinais nítidos que está mais próximo à volta de Jesus. E o motivo de eu estar mostrando todas essas notícias para vocês é justamente mostrar isso, que não vai haver melhoras no mundo, que nós estamos vendo que o mundo está caminhando cada vez mais para o caos. Isso não é para você ficar com medo. Muitas pessoas olham essas notícias e se temem, ficam com medo. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que estão em comunhão com Deus, não vão temer. Por mais que venha adoecer, por mais que algum familiar venha adoecer, venha acontecer alguma coisa que tire a gente do nosso limite, vai depositar a confiança total em Deus, porque sabe que Deus vai fazer o que é melhor para nós. E são necessárias que essas coisas aconteçam para que Cristo volte. Então precisamos aprender a confiar mais em Deus. O nosso problema está nisso. Não sabemos como confiar em Deus. Tememos e não exercemos aquela confiança total que deveria existir. Que Deus sabe todas as coisas e Ele vai fazer o que for melhor para nós. E sabemos muito bem que todas essas coisas estão acontecendo porque são gotas das taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra, dizendo que o limite, a paciência dele está chegando ao fim. Diante de tanto pecado, de tanta calamidade que a gente vê nesse mundo. Esse mundo, ele está pior que Sodoma e Gomorra. Muito pior. Muito pior mesmo. E, inclusive, eu quero ler um texto com vocês aqui, da autora Ellen White, que é do Conselho sobre o Regime Alimentar, antes da gente continuar essa leitura aqui da página, que fala exatamente sobre isso. Está na página 149. Olha o que ela diz. Tenho me admirado de que os habitantes da terra não fossem destruídos, como o povo de Sodoma e Gomorra. Tenho visto razão suficiente para o presente estado de degeneração e mortalidade no mundo. Ou seja, a mesma razão que levou Deus a destruir por fogo Sodoma e Gomorra é a mesma que ele deveria ter diante de tanta coisa ruim que esse mundo atual tem realizado. Deus ele tem razão suficiente para destruir. E até essa autora, Ellen White, ela não entende como que Deus não fez isso ainda. Então, nós temos que agradecer a Deus pela misericórdia que Ele tem tido conosco diante de tantos pecados que nós temos cometido e termos virado as costas para Ele, porque tudo isso que o mundo está sofrendo é porque virou as costas para Deus. Deixou a Deus de lado. É por isso que tudo isso está acontecendo. Mas nem assim as pessoas acordam para a vida para perceber aonde estão errando, para poder mudar e se consagrar. São pouquíssimos que estão entendendo esse momento. É muito triste isso. Aí continua dizendo aqui, o país ele registrou ontem pouco mais de 1.500 novos casos, no maior crescimento diário desde junho. E neste momento, os britânicos registram taxa de 22 casos por grupo de 100 mil habitantes. Ainda é uma taxa bem menor que a da Espanha, que tem 191,9 casos por 100 mil habitantes. E França, com 70. Mas acima da Alemanha, com 20, e da Itália, que tem 16 contaminados a cada 100 mil pessoas. Ou seja, está ficando cada vez mais difícil a situação. Cada vez mais difícil. E a gente sabe que a segunda onda está vindo aí, já está começando na Europa, e a gente sabe que vai vir para cá também.
Então, é momento da gente despertar, acordar na vida, orar mais, estudar mais, não apenas estudar, gente, mas colocar em prática, aprender a ter um relacionamento maior com Deus, porque esse é o nosso erro maior. É por isso que quando acontecem notícias como essa, a grande maioria, principalmente no mundo cristão, fica com medo. Por quê? Porque não tem confiança total em Deus, porque muitas vezes não está com a vida em dia com Deus, está errando em muitas coisas. Então, Deus está dando esse momento de graça para cada um de nós, para analisarmos tudo isso. Não sabemos quando essa graça termina. Por isso que a gente tem que aproveitar cada momento que a gente tem para nos consagrarmos. E aqui eles falam que, por fim, os britânicos também diminuíram hoje a lista de países considerados seguros para viajar sem necessidade de quarentena na volta, como Suíça, República Tcheca e Jamaica, foram retirados do grupo de países isentos do isolamento de 14 dias, e com isso as opções de viagens por aqui estão ficando cada vez mais restritas de novo, o que é uma péssima notícia para as indústrias de turismo e da aviação. Porque a gente sabe que tem até a indústria de aviação, tem algumas empresas que estão entrando em falência. Aqui no Brasil aconteceu isso, no mundo afora está acontecendo isso. Por quê? Porque por causa dessas restrições. E cada vez vai se tornar pior, gente. Vai, sim, cada vez ficar um caos maior. Não adianta a gente querer melhora. Não adianta a gente querer buscar melhora. É preciso que todos nós entendemos isso. Aqui, ó. Hungria volta a fechar as fronteiras a partir de setembro por Covid. E essa notícia foi no dia 28 de 2020, tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar essa notícia aí. Tudo que eu estou colocando aqui, que eu estou falando, né? Eu estou buscando pelo site da UOL e o outro que eu usei, que é o JP. O governo da Hungria anunciou que fechará suas fronteiras a partir do dia 1 de setembro para todos os estrangeiros por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, tá? Que essa já é a mutação nova do Covid. Nenhum cidadão estrangeiro poderá entrar na Hungria a partir desse dia, salvo qualquer exceção que iremos ainda definir. Eles vão definir quais exceções que vão ter aí diante disso. Já os cidadãos húngaros que estejam retornando do exterior precisarão apresentar 2 testes negativos para o Covid-19, ou então respeitar o isolamento aí de 14 dias. Olha aí, gente. A nação é a primeira da União Europeia a tomar uma medida unilateral, algo que foi pedido para que os europeus evitassem fazer para não cometer os mesmos erros de falta de coordenação registrados em fevereiro e março. Conforme o discurso do vice-primeiro-ministro, o aumento dos contágios está sendo causado por conta do tráfego ao exterior, tanto por moradores que retornam de outras nações, como por turistas internacionais que estão trazendo esse vírus. A partir do dia 1 de setembro, todos os países serão zona vermelha para nós, acrescentou. Atualmente, os países que pertencem ao bloco econômico permitem a entrada de cidadãos de todas as nações que fazem parte da União, do tratado, que eu não sei falar esse nome aqui, gente, não vou falar para falar errado, além de 12 países estrangeiros que não fazem parte desse grupo. Então, gente, como vocês estão vendo aí, né, essas são as notícias que eu queria passar aí para vocês, tá? Essa daqui, eu acho que era a notícia que eu estava falando no vídeo. Protestos anti-máscaras despermitidas sanitárias e a dispersar a Alemanha, que foi o vídeo que eu mostrei para vocês, tá? Que foi a manifestação que foi realizada no dia 29, lá na Alemanha. E eles estão falando aqui que não foi respeitado o distanciamento de 1,5 metros entre os manifestantes. Cerca de 18 mil pessoas se reuniram na capital alemã para protestar contra as restrições impostas para limitar as contaminações por Covid-19. No momento em que o país registra uma nova alta de contágios, o uso de máscara não era obrigatório, portanto, não foi adotado. Eles falam assim que nessa manifestação que eles realizaram, as pessoas deveriam ter feito o uso de máscara, tá? Então, essas são as notícias que eu queria passar para vocês, para mostrar que nós estamos diante aí, não o nosso país ainda nesse momento, mas
os países europeus estão entrando numa segunda onda. Então, não adianta a gente querer falar que vai ter melhoras, que as coisas vão ficar lindas, porque não vão. Tá? Eu estou trazendo essa notícia para despertar vocês, não para colocar medo, porque ninguém tem que ter medo de nada. É para nós nos prepararmos, porque o que está faltando de nós é isso. Oração e palavras para se preparar por momentos como esse. Porque aqueles que estão totalmente preparados, que não estão assim despercebidos, que não estão dormindo diante desse tempo, está olhando essa notícia e está olhando ela com felicidade, ao mesmo tempo que é com tristeza, com felicidade, porque sabe que Jesus está voltando. Que está muito perto de Jesus voltar. Que está muito perto de tirar todo esse mal, essas coisas ruins que existem nesse mundo. Está chegando o dia de Cristo vir a esse mundo e restaurar esse mundo, tirar todo o pecado desse mundo. De nós sairmos desse lugar horrível, de tristeza e dor. Então, aqueles que estão preparados, eles olham para essas notícias com esperança. E não com temor, não com tristeza. Ainda usando aqui o livro da Ellen White, Eventos Finais. Eu estou acessando a internet para estar mostrando para vocês aqui. Na página 52 do volume 2 de Mensagens Escolhidas, porque assim, são pegados trechos de outros livros para colocar nesse livro Eventos Finais, por isso que tem essas citações. Eu quero ler que fala exatamente sobre essa questão dos crimes, das fomes, das epidemias que vão acontecer, que é exatamente o que nós estamos vivendo, onde as pessoas vão passar necessidade, onde muitas vidas serão perdidas. E essa autora, Ellen White, ela fala exatamente sobre isso. Se você quiser ler sobre isso, você pode estar lendo no livro Eventos Finais, que é o que eu estou utilizando aqui para fazer essa live. Ela fala assim: Satanás está trabalhando na atmosfera, envenenando-a. E aí dependemos de Deus quanto à vida. Nossa vida é presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta. Que é por isso que eu estou passando isso para vocês ficarem em alerta diante dessas notícias. Totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Não com medo, mas sim totalmente convertidos, pelo que estudou da palavra de Deus, se converteu, não apenas leu e como se fosse um livro qualquer, mas colocar em prática o que está escrito aqui, e consagrados a Deus. Mas olha o que ela fala aqui, que é exatamente o que está acontecendo com a maioria de nós. Mas parece que nos achamos como paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Olha o que ela fala aqui. Mas parece que estamos como paralisados. É exatamente o que está acontecendo. Muitos de nós estamos paralisados, intactos. Parece que não estamos percebendo o momento que nós estamos vivendo. Estamos achando que tudo isso aqui é brincadeira, que logo vai passar. E não é, gente. Jesus está voltando. É preciso que nos consagremos, é preciso que despertemos as pessoas ao nosso redor. Não há tempo mais para a gente ficar dormindo. Deus não tem pedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um veneno fatal. Não somente afetado a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Nós não estamos passando por uma pandemia, gente? É exatamente o que essa autora está falando aqui, que Satanás está levando avante de sua obra, ele está poluindo o ar. As trevas estão tomando conta de tudo, as coisas estão acontecendo. E olha só o que ela fala aqui. Essas coisas são resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas. Isso porque Deus está só borrifando. Imagine quando ele parar de borrifar, realmente deixar tudo acontecer. O que vai acontecer com essa terra? Que constitui apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Ou seja, no futuro próximo,
Nós vamos passar por coisas piores que isso. Isso é apenas o começo. Se é apenas no começo nós já estamos sofrendo, imagine quando as coisas piores acontecerem. Aqui começa falando, as fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, ó, milhares de vidas. E sabe quando essa autora escreveu isso, gente? Em 1907, nós estamos em 2020. Como é que ela sabia de tudo isso? Porque Deus usou ela para escrever isso, para mostrar para nós hoje que essas coisas iriam acontecer para que estejamos preparados e despertos. Perigos provenientes dos poderes de fora e de atuações satânicas por dentro estão por toda parte ao nosso redor, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente, ou seja, Deus ainda está maneirando. Ele não pesou totalmente a mão dele sobre a terra ainda. Por mais que a terra merecesse, Deus ainda não pesou a mão dele totalmente sobre a terra. Olha o que ela falou aqui para mim que eu achei mais forte. Foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está sendo retirado da terra. O poder manetedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando os seus mandamentos. Que é o que muitos de nós estamos fazendo. Estamos desrespeitando os mandamentos de Deus. Por isso que essas desgraças estão acontecendo sobre o mundo. Por isso que Deus está permitindo essas coisas sobre o mundo. Porque o homem tem rejeitado as leis de Deus. Assim como aconteceu no antigo Israel, que eles rejeitaram a Deus, mesmo diante de tantos milagres. Assim como em Sodoma e Gomorra, que apenas Ló e sua família foram salvos. Assim como foi nos dias do dilúvio, que Noé ficava lá, tentando alertar as pessoas, vai vir um dilúvio, Deus vai destruir a terra, e as pessoas só bebiam, davam seu casamento, vendiam, faziam negócios, e tiravam um sarro de Noé ainda, porque ele falava que a terra seria destruída por um dilúvio. Eu sempre vou repetir isso aqui, porque eu acho que é importante a gente lembrar de histórias como essas, porque é o que acontece exatamente hoje. Só que 1000 vezes pior do que foi aquela época, do que as pessoas fizeram. E mesmo diante disso, mesmo Deus tirando a estrutura da terra, as coisas acontecendo, as pessoas acusam a Deus pelos erros dos seus pecados. Porque se essas coisas estão acontecendo, é porque eu e você pecamos a tal ponto que rejeitamos a lei de Deus. E é por isso que essas coisas estão acontecendo. E vão acontecer cada vez mais, porque a profecia tem que se cumprir. E somente aqueles que se arrependerem de seus pecados e se entregarem totalmente a Jesus, de coração, de corpo, de alma, não é só em palavra, não é só você ir lá se batizar, não é só dizer eu aceito. E no momento ali espontâneo de emoção, vocês falam eu me entrego a Jesus, e depois você esquece tudo que você aprendeu, que você estudou. E depois não faz mais nada. Não. É você realmente se entregar a Deus, é você realmente se consagrar. É isso que Deus quer. Ele não quer um coração metade entregue, ele quer um coração inteiro. Ele quer que você se entregue totalmente a ele, não é de uma maneira forçada. Deus ele não faz nada de maneira forçada, ele não faz com que eu e você façamos algo que não queremos. Ele dá a escolha, a liberdade para nós. Só que, ao invés de usarmos essa liberdade para seguir as leis de Deus, não, a gente usa essa liberdade para fazer o mal. E é por isso que hoje nós estamos passando por que nós estamos passando. É por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Mas nem assim as pessoas são chamadas à razão, nem assim as pessoas se arrependem de seus pecados, dá uma analisada na própria vida para ver o que precisa ser mudado. Ninguém está nem aí com nada. São pouquíssimos que realmente estão se importando com esse momento que a gente está vivendo. Que estão vivendo sim a sua vida, porque a gente tem que viver a nossa vida independente do que está acontecendo. Mas está desperto, está ligado nas coisas, está vendo que as profecias estão se cumprindo, está ligado nas notícias, está estudando a palavra de Deus, está se alimentando, porque sabe que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim.
Os sinais estão aí, gente. Eu mostrei para vocês em vídeo, mostrei para vocês através de publicações. Não tem mais o que ser dito. É preciso que despertemos desse sono que nos encontramos. O poder manetedor de Deus logo será recusado a todos que continuarem desrespeitando os seus mandamentos. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes de toda espécie chegam a nós diariamente. E não é o que está acontecendo, gente? Quantos relatos de homicídio, crimes, não chegam a nós a todo momento, toda semana? Porque é o tempo do fim. E cada vez mais o ser humano vai se tornar frio. Porque é assim que a palavra de Deus fala que vai acontecer. E está acontecendo. As pessoas se tornariam cada vez mais frias, sem amor a Deus e amor ao próximo. E é por isso que está esse caos todo que está. A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais a suscetibilidade como em tempos passados. Ou seja, as pessoas, elas não têm mais temor de nada, elas não sentem tristeza por fazer mal a outras pessoas, estão cada vez ficando mais frias. Isso são profecias se cumprindo. Tenho outra parte para falar aqui sobre calamidades, mas eu vou deixar para um próximo estudo nosso. Eu espero que, através do que eu li aqui para vocês possam despertar, porque não há tempo mais. Não há tempo mais. Cristã. É preciso que eu e você houvesse melhora, essa palavra que está escrita aqui nas profecias estariam erradas. Não poderíamos acreditar mais nelas. Mas, ao contrário, está se cumprindo certinho. E o que você tem feito em relação a isso? Você está se preparando? Você está olhando para isso tudo com uma perspectiva de melhora? De você lá para frente conquistar alguma coisa? Não, logo isso vai passar, vai melhorar, vou conseguir um emprego melhor, e aí eu vou conseguir conquistar as coisas que eu precisava, que eu tinha começado a ir atrás a buscar, mas infelizmente veio essa pandemia e aí acabou tudo. Porque esse é o pensamento nosso. É que a gente tem que, enquanto estivermos aqui, temos que buscar, assim, nos manter, nos alimentar, manter a nossa casa. Mas o nosso foco, o nosso alvo é as coisas do alto, é se preparar a nossa família. É por isso que a gente vê tanta família dividida. É por isso que a gente vê tantos casos de homicídio. É por isso que a gente vê tanta corrupção no mundo. Porque as pessoas deixaram isso aqui de lado. Hoje as pessoas acham que só orar a Deus e ler a Bíblia já é o suficiente. Eu posso denigrir meu corpo, eu posso pisar em cima das leis de Deus. Esse é o resultado. Isso que nós estamos passando hoje é o resultado de tudo o que nós temos feito, que é pisar em cima das leis de Deus. Igual a autora Ellen White falou aqui. Estamos pisando em cima das leis de Deus. Por isso que está sendo borrifado sobre a terra a taça das gotas da lei de Deus. Porque, assim como o antigo Israel, nós estamos virando as costas para Deus. O resultado é esse. Mas hoje você pode fazer diferente. Hoje, Deus está te dando uma oportunidade para você fazer tudo diferente. Use a graça que Cristo está te proporcionando agora para mudar a sua vida, consagrar a sua vida inteiramente a Deus. Não é só dizer de boca para fora, eu acredito em Deus, eu sou cristão. Não, é viver o cristianismo na sua vida. É levar a mensagem avante, é despertar as pessoas para esse momento, porque as pessoas estão dormindo. As pessoas, tanto cristãs
como as que não são cristãs estão dormindo diante desse momento. Mas aqueles que são conhecedores da palavra de Deus não deveriam estar dormindo. Deveriam estar despertos. Mas, assim como a palavra de Deus disse que teria o joio e o trigo, e o joio e o trigo andariam juntos até o final, é o que vai acontecer. A profecia também tem que se cumprir nesse quesito. Mas que ela não se cumpra na minha e na sua vida. Que possamos orar mais, que possamos meditar mais e principalmente colocar em prática. Porque não adianta nada você ler, é um ótimo leitor, um ótimo estudante, mas não ser um praticante. Porque até Satanás, ele sabe essa Bíblia aqui, ó, inteirinha decor. Ele sabe o que tem que ser feito. Mas ele faz? Não faz. Quer saber? Ele odeia isso daqui. Se ele pudesse, ele destruía. Se ele pudesse, ele destruía a minha e a sua vida. Então, vamos acordar, gente. Vamos despertar. Satanás está cada vez mais ganhando força. E muitos de nós estamos deixando que ele ganhe a batalha em nossas vidas. Que Cristo possa estar em nossas vidas. E não Cristo possa estar dentro dos nossos lares. E não Satanás. Porque muitos de nós estamos deixando Satanás entrar dentro dos nossos lares. Dentro das nossas casas. Passamos horas e horas em coisas que não deveríamos passar. Em vez de estar aqui, ó, estudando, meditando, buscando entender o porquê que está acontecendo essas coisas. Por que qualquer pessoa chega e fala uma coisa para você? Então, qualquer doutrina, qualquer vento que aparece para você e fala, você acredita. E ainda, diante dessas coisas, temos a capacidade de colocar em Deus, sendo que nós somos o culpado pelas calamidades que estão vindo a este mundo. Hoje, Cristo está te dando uma oportunidade para você se despertar, para você acordar e viver uma comunhão com Ele. Não é uma vida de comunhão barata. Nós estamos falando de uma vida de comunhão total com Deus. Que hoje a sua vida seja decidida em cima disso. Nós estamos vendo, diante das notícias, que o mundo está cada vez ficando pior. Não há notícias de melhoras. Não adianta você querer buscar em algum canal, em algum meio de notícia, algo bom, porque não vai. Estamos vivenciando sinais da volta de Jesus. Amém? Que Cristo volte logo para acabar com esse sofrimento. Mas que antes dele vir, que eu e você estejamos preparados. É por isso que eu estou aqui tocando nesses assuntos. Porque é essencial que você veja esse evento não como algo passageiro, mas como algo que veio para ficar e que cada vez vai ficar pior e que você precisa. Que Deus abençoe a sua vida. Que você, diante do que você ouviu hoje, que não seja algo que apenas te emocionou, mas que te motivou a tomar hoje uma decisão. Hoje uma decisão na sua vida. Ame mais a Deus. E não ame tantas coisas do mundo. As coisas do mundo são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. Que Deus abençoe a cada um. E até o nosso. Tchau.